falar de saúde, é hora do quadro Viva Melhor. Março Amarelo é da cor da nossa vinheta, que é a campanha de prevenção à endometriose. Geiseri Alcunha está com a gente. As vítimas são mulheres que muitas vezes descobrem o diagnóstico bem tarde, né? Descobrem essa doença tarde. Tem que conscientizar, né, Geise? Atenção aos sintomas, principalmente. Isso mesmo, Marta. Muitas mulheres acabam descobrindo no momento em que desejam engravidar, por exemplo. Descobrem a partir disso. Às vezes só sentiam uma dor ou algo do tipo. E aí, quando vão tentar ter filhos, descobrem que exatamente tem essa doença. Mas eu não estou sozinho. O quadro Viva Melhor sempre traz uma profissional, uma voz que sabe, uma especialista. E hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Zanata. Ela é médica ginecologista e que vai nos trazer detalhes sobre essa doença, formas de prevenção, se existe tratamento ou não. Enfim, então, atenção você, mulher, que está passando por algum tipo de dor específica ou então está com esse tipo de diagnóstico. Para a nossa conversa aqui, eu trouxe a doutora Juliana Zanata, que vai nos dar detalhes e dicas sobre isso. Primeira coisa que eu queria entender, para a nossa audiência entender também, porque às vezes algumas mulheres ainda não conhecem sobre a doença porque não chegaram naquele momento de querer ter filhos ou engravidar e assim por diante, mas é uma doença muito comum entre as mulheres. Pelo menos 8 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde, pelo menos 8 milhões de mulheres são acometidas pela doença aqui no nosso país. E eu queria te perguntar, o que é exatamente essa doença, a endometriose? Bom dia e bem-vindo aqui ao quadro Viva Melhor do SC no Ar. Bom dia, obrigada pelo convite. Esse é um tema super relevante, porque a gente estima que 15% das mulheres em idade fértil sejam acometidas pela endometriose. O principal sintoma é dor, e o que acontece é a normalização da dor. As pacientes acham que é normal sentir dor quando estão menstruadas. E esse é o primeiro sinal de alerta, né? A endometriose, o que é, na verdade? São células do endométrio, que é a camada interna do útero, que vão parar dentro da pelve. Como que isso vai acontecer? Tem várias teorias, mas uma muito aceita é da menstruação retrógrada, que é quando a mulher menstrua, a maioria do sangue vai vagina abaixo, mas um tanto vem pelas trompas e cai dentro da pelve. E as pacientes com endometriose, elas provavelmente têm uma tendência genética e existe aí uma alteração imunológica que não permite que essas células do endométrio que vão junto com a menstruação sejam removidas pelo sistema imune e se grudam lá dentro da pelve. E aí, se a gente fizesse uma análise bioquímica da menstruação, ela é uma inflamação. Isso vai gerando uma inflamação na pelve, gerando progressivamente mais dor, distorções na anatomia feminina e isso dificultando também a fertilidade, dificultando a gravidez. Agora, doutora, me diz uma coisa, em relação a essa doença, porque ela dá essa dor e ela pode gerar alguma coisa maior ou as mulheres devem estar atentas apenas no momento em que elas desejam ter filhos, por exemplo? O mais importante é ficar atenta à dor. Dor menstrual é um sinal que tem que ser investigado. Mas muitas mulheres, o que acontece? Quando elas começam ali na sua vida menstrual, é comum pela imaturidade hormonal ter mais cólicas, mais sangramentos e frequentemente já entram ali no uso da pílula anticoncepcional. E vão, de certa forma, tratando a endometriose ao longo da vida, porque estão usando o anticoncepcional. E aí ficam sem dor. E aí quando elas vão tentar engravidar, elas acabam se deparando com um quadro de dificuldade. A gente sabe que 40% das mulheres que têm endometriose têm infertilidade associada. Então, ficar esse alerta, se a paciente tinha dor e para o método contraceptivo começa a ter uma dificuldade de engravidar, esse também pode ser um sinal de endometriose. Tratamento, alguma coisa que possa ser feito, porque a endometriose, ela acomete, e como você está falando, né, em relação a essa questão da infertilidade, ou mesmo até para aquelas mulheres que não desejam ter filhos, a dor, né? E tem tratamento para esse tipo de doença? Tem tratamento. O principal é bloquear a menstruação. Então, como a gente tem essa ideia dessa origem da menstruação retrógrada, a gente tem uma ideia de que a mulher tem que menstruar, mas o corpo da gente, na verdade, se prepara todo mês para engravidar. Então, a não menstruação é uma boa tática. Os métodos são os mais variados. Habitualmente, a gente usa métodos hormonais. Aí nós temos pílulas, DIUs, implantes, tem adesivos, anéis vaginais. A gente tem uma infinidade aí de métodos que podem se adequar a cada mulher, a cada necessidade.
Porque o que mudou na nossa sociedade, por que que a endometriose ganhou essa visibilidade ou é tão comum agora, né? Claro que melhoraram os diagnósticos, mas é porque nós temos menos filhos do que antigamente, do que as gerações anteriores às nossas. Então a gente fica mais exposta aos males da menstruação. Então a não menstruação é uma tática muito boa para prevenção e tratamento da doença. Perfeito, e sempre ficar atento, né, atenta, né, aos sinais do próprio corpo. Doutora, quero te agradecer, foi muito esclarecedora essa conversa, não somente em relação às causas, mas também até formas de prevenção. Marta, este é o quadro Viva Melhor. Volto contigo.